A gente lembra aqui que no ano passado, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, os canais contra a violência doméstica registraram uma denúncia a cada 5 minutos. Na maioria, mulheres que sofrem violência física e psicológica, então por parte desses parceiros, né? Quem elas escolheram como parceiros de vida e que acabam virando o pior inimigo e dentro de casa. Vamos falar com esse tema tão importante com a promotora de justiça, Nathalie Malveiro. Muito boa tarde, doutora Nathalie. O caso da Pamela está sendo investigado. Mas a primeira pergunta que a gente faz é, diante de tantos casos que a gente vê como esse, dessas imagens absolutamente revoltantes, a justiça tem sido eficiente na proteção dessas mulheres? As nossas leis dão proteção, dão segurança a essas mulheres? A polícia está preparada para ouvir o depoimento dessas mulheres? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Tainá. Eu acho que a sua colocação é muito importante, porque nós temos efetivamente uma das melhores leis de enfrentamento à violência doméstica. A Lei Maria da Penha ela é tida como uma das 3 melhores do mundo. Então, a gente fica pensando como que a nossa situação das nossas mulheres continua tão difícil, como as nossas mulheres continuam sendo tão agredidas. Todos os dias, praticamente, a gente tem alguma notícia de uma agressão grave ou, pior, de um feminicídio. O que a gente avalia, nós que trabalhamos no enfrentamento à violência doméstica, é que apesar de nós termos uma lei muito boa, nós ainda não temos um sistema criminal, e eu falo desde a polícia até o judiciário, preparado para acolher essas vítimas de violência, para entender a situação em que essa mulher, esse contexto de violência em que essa mulher está inserida, né? Então, o que a gente vê é que quando a vítima procura o auxílio da autoridade policial, ou mesmo a polícia militar inicialmente, ou quando o processo é iniciado e começa realmente um processo criminal, os envolvidos não entendem a situação daquela mulher e colocam um julgamento em cima dessa mulher. Por que que ela continuou nessa situação? Por que que ela não procurou ajuda? Por que ela voltou para o relacionamento com o autor da violência? Então, eu acho que nós estamos num momento em que nós precisamos nos capacitar melhor, né? Nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, então nós temos que começar a olhar essa situação por um outro ponto de vista, pelo ponto de vista da educação, para entender por que que quando ocorre uma situação dessas, a gente fica chocado, mas a reação da sociedade logo passa e logo a gente continua, né, nos nossos afazeres, e o Poder Judiciário e a polícia acabam não enfrentando essa situação da forma adequada. Tainá. Nathalie, eu queria uma avaliação sua, porque assim, eu particularmente fiquei indignada com essa tentativa de se defender do DJ Ives, né? Defender algo que não tem defesa, é indefensável, né? A agressão contra uma mulher. Me parece que ele não tem a real dimensão do que ele fez, de que é algo muito sério, de que ele, de fato, né, agrediu uma mulher, mãe dos seus filhos, na frente de uma criança, enfim, com toda essa conjuntura, né, da agressão, como a gente viu ali nas imagens. Me parece que, eu não sei, que é até algo irrelevante para ele ter vindo a público, tentar se defender dessa agressão com as justificativas que deu. Eu queria entender, Nathalie, por que é tão difícil fazê-lo entender, né, o que ele fez, que é um crime, que ele quase poderia ter matado a mulher dele. Né? Há testemunhas também que estavam ali participando da cena e não tomaram atitude. Nesse caso mesmo, eu acho que a nossa indignação maior é porque, inclusive, existe um vídeo, né, mostrando tudo isso. Então, realmente, essa naturalização da violência contra a mulher faz com que os homens entendam que é normal isso, né? Provavelmente ele viu algum parente, enfim, às vezes avós ou pais, tratando as esposas dessa forma, e para ele essa é uma situação normal, né? Por isso que ele não fica tão indignado e consegue dar uma desculpa esfarrapada, né, para uma situação de agressão, de violência absurda. Agora, é interessante mesmo a gente observar que tem testemunhas, né, nessa cena. Então, eu fiquei pensando quando eu vi uma mulher, né, como testemunha, e aí, obviamente, a força física dela é menor, mesmo assim ela tenta se interpor entre ele e a vítima, né, segurando a criança, protegendo o bebê, mas tem um homem que sai da sala, né? Enquanto ele está agredindo a esposa, essa testemunha, homem, sai da sala, como que dizendo, o assunto não é comigo, né? A velha máxima de quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Eles estão brigando, ele está agredindo, é um direito dele, eu vou sair, não vou nem ficar nessa cena. E é muito chocante mesmo isso, né? E isso vem
dessa condição que eu coloquei, de que são anos e anos de violência, são anos e anos de vulnerabilidade da mulher em um relacionamento afetivo, a ponto do homem achar que o que ele fez nem é tão grave. E mais crítico ainda, a ponto de muitas mulheres acharem que elas foram culpadas na agressão. Então, isso é um ponto importante a gente colocar, e eu sempre friso isso. A mulher, em situação de violência doméstica, ela se sente culpada. Durante muito tempo, ela acha que ela deu causa àquela violência. Então, é muito comum, por exemplo, na promotoria de justiça, a gente ouvir a vítima falar: doutor, ele me agrediu, mas eu queimei o feijão aquele dia. Ou então, ele me agrediu, mas ele estava nervoso porque o bebê estava com febre e estava chorando. Quer dizer, ela mesma encontra justificativas para aquela conduta que absolutamente não é justificável. Nathalie, a gente até externei aqui a minha preocupação em mostrar imagens tão agressivas, tão violentas, né? E aí eu conversei antes dessa entrevista com a Nathalie, telefonei para ela, perguntei o que ela achava. Ela achou importante que a gente exibisse esse vídeo, porque quando as mulheres falam o que sofrem, muitas vezes elas não são ouvidas ou elas ficam em descrédito. E o vídeo é uma maneira delas mostrarem que aquilo que elas descrevem muitas vezes para delegados, para familiares, para amigos, está realmente acontecendo. Eu queria que você falasse também rapidamente sobre essa questão da acolhida, que o nosso tempo está um pouco curto, mas assim, essa acolhida para a mulher que sofre violência, qual é o grau de importância que isso pode ter para mudar a vida de uma mulher? Então, é muito importante que a autoridade policial, que é aquela que primeiro vai receber a notícia, tenha essa visão de acolhimento dessa mulher. Essa mulher que faz ou que procura a autoridade, procura um delegado de polícia ou chama a polícia militar para registrar uma ocorrência, não é a primeira vez que ela é agredida. Estatisticamente, a gente sabe que ela já sofreu outras 10 agressões. Então, no momento em que ela chega, que ela se mune de coragem e chega para fazer esse registro da ocorrência, é muito importante que a autoridade policial dê ouvidos ao que ela está falando. Ela vai relatar que ele deu um puxão de cabelo e jogou no sofá. É a cena que a gente vê, que ele puxa pelo cabelo violentamente, ela bate a cabeça no sofá. Quer dizer, quando a gente vê a imagem, a gente vê a gravidade dessa agressão, a violência dessa agressão, né? Então, é muito importante que as pessoas que ouçam essas mulheres, seja o serviço de saúde inicial, seja o serviço, né, um delegado de polícia ou um policial militar, tenha a dimensão da situação em que essa mulher está inserida. Essa moça, por exemplo, com um bebê recém-nascido, quer dizer, sofrendo toda a sorte de violência psicológica, né, de que ele vai largar, de que ele vai sair, que ela vai passar fome, ela provavelmente está sem trabalho, está num período de licença maternidade. Então, e esse contexto todo deve ser levado em consideração ao se analisar essa questão. E eu queria só terminar, Carla, se a gente tiver mais um minutinho, falar sobre a importância do projeto de lei 741/21, que está em trâmite agora no Senado, já foi aprovado pela Câmara de Deputados, que criminaliza a violência psicológica, que é muito importante. As mulheres sofrem violência psicológica há muito tempo antes de começarem a sofrer as agressões físicas ou durante essas agressões físicas, e por isso elas não conseguem sair desse relacionamento abusivo. Então, é muito importante essa alteração que está sendo proposta para a Lei Maria da Penha e inclusão da violência psicológica como crime. A gente agradece muito. A promotora de justiça, Nathalie Malveiro, veio trazer um pouco de sua experiência aqui e tantas dicas, né, para que toda a sociedade se engaje nessa luta para que a gente não veja mais cenas tão revoltantes como essas. Uma boa tarde, doutora Nathalie.